Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui para gravar hoje um vídeo falando sobre quebranto. Esse tema foi pedido, certo? Para que eu comentasse a respeito sobre essas energias do pensamento e que uma das causas dessas energias do pensamento é justamente essa questão do quebranto. Eu sei que para muitas pessoas o quebranto, ele é uma história bem antiga que a gente escutou das nossas avós, que nossas mães falavam no passado sobre isso, né? E que principalmente as mães ficam bastante preocupadas, principalmente por conta de seus filhos bebês. E sim, perante o espiritismo isso existe, sim, certo? E aí eu vou falar para vocês rapidamente, né, sobre esse tema. Então é o seguinte, primeiramente, o pensamento, ele é energia. Ele é energia tanto química, quanto elétrica, quanto magnética, certo? E aí André Luiz assevera que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, certo? Então, tudo que a gente pensa gera uma energia, certo? E principalmente no universo quântico, essas energias, elas têm poderes bastante significativos. E aí por isso que cada vez mais a gente vê assuntos a respeito disso, do quanto é importante a gente ter uma educação mental, o quanto é importante a gente saber quais são as consequências dos nossos pensamentos gerados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e também pelas nossas intenções. Então, cada vez mais tem sido um campo muito vasto a respeito da importância do pensamento. E aí o que é que acontece? Nós temos pensamentos positivos e nós temos pensamentos negativos, ou seja, pensamentos elevados, positivos, e pensamentos densos, negativos. Ok? E aí o que é que acontece? Pensamentos positivos. O que são pensamentos positivos? São pensamentos de alegria, de compaixão, de gratidão, de felicidade, certo? Quando você tem esses tipos de pensamento, você está com pensamento elevado. Quando você tem pensamentos de culpa, raiva, mania de vitimismo, sabe? Inveja, ciúme, aí você está vibrando com pensamentos densos, ou seja, pensamentos que são negativos. E aí cada pensamento gera uma corrente magnética que é lançada no universo, no éter cósmico, e que percorre o universo entrando em sintonia com aqueles que pensam parecidos. Então, o nosso pensamento é uma corrente que, quando a gente pensa, sai à solta pelo universo, e aí aqueles pensamentos que são parecidos com os nossos, que têm as intenções parecidas com as nossas, eles se encontram, certo? E eles entram em sintonia. Por isso que para o espiritismo, o pensamento ele não tem distância, ele não tem barreiras, entendeu? Eu posso estar aqui, uma pessoa está no Japão e por conta do pensamento nós estarmos vinculados, nós estarmos sintonizados. E aí o que é que acontece? Existem pessoas que têm pensamentos negativos e aí quando elas têm esses pensamentos negativos, elas geram uma energia magnética nociva, né, negativa também, e que afeta outras pessoas, em especial as crianças, animais e plantas. E aí, no livro Mediunidade de Cura, do Espírito Ramatiz, pela mediunidade do Hercílio Mais, certo? Eu quero só abrir aqui um parêntese, por que eu cito tanto o Ramatiz? Ramatiz dá informações bastante interessantes, certo? A respeito da energia, a respeito da questão não só da mediunidade, mas também da questão do universalismo das religiões, certo? E é um espírito que eu tenho profunda admiração e que também me tirou determinadas dúvidas que em algumas ocasiões eu não conseguia entender dentro do espiritismo. E para mim, como espírita universalista, eu tenho a minha base em Kardec,
logicamente, mas isso não me impede de eu conhecer outras fontes de conhecimento que são fora da doutrina, conhecimentos que possam agregar valor ao que eu já sei, certo? E até porque Kardec deixou bem claro que ele não estava de posse de toda a verdade, que no futuro viriam outros conhecimentos para complementar a doutrina, ok? Então, eu gosto das obras de Ramatiz, porque eu encontro determinados tópicos que em alguns livros espíritas eu não consegui encontrar, ok? Então, o que é que o Ramatiz explica no livro Mediunidade de Cura? Ele fala que o seguinte: as pessoas, todas nós, com os nossos pensamentos, nós produzimos energia magnética. Ou seja, você pode prestar atenção que tem aquelas pessoas que são altamente atraentes, que você gosta de ficar perto delas, porque elas têm uma energia que atrai, né? Ao passo que nós temos pessoas que têm uma energia magnética negativa, que você não gosta de ficar perto, que te incomoda ficar perto dessa pessoa, certo? Então, essa energia magnética, ela percorre ao longo das encarnações e que eu sim, percorre no sentido de dizer que ela é inerente ao espírito ao longo das encarnações. Ele pode ter quantos corpos ele tiver, entendeu? Reencarnar em quantos lugares forem. Mas a sua energia magnética é peculiar, é sua identidade astral, e que essa energia, né, ela reverbera em todas as encarnações. Então, o que acontece? Pessoas que têm o costume de cultivar pensamentos muito negativos, elas produzem energia magnética negativa, certo? E aí, há aqueles seres que são frágeis, né? No caso, como crianças, animais e plantas, eles acabam sofrendo déficit energético quando estão próximos a essas pessoas ou quando são vítima dos pensamentos magnéticos negativos dessas pessoas. E aí acontece o tão famoso quebranto. O quebranto é exatamente isso, é uma energia negativa que a pessoa emite, digamos, para você, e que você, no momento de fragilidade, você absorve aquela energia, ou seja, e você fica com um déficit, é como se você, né, baixasse a tua energia. E aí o Ramatiz, ele informa que essa carga energética negativa geralmente se acumula no chakra esplênico, aqui, né, que é localizado aqui na região do baço, ok? E que reverbera no perispírito e que, reverberando no perispírito, causa danos, na verdade, ao duplo etérico e impede a produção de energia vital. Ou seja, lembrando que a energia vital, ela é produzida no nosso duplo etérico, que o que acontece? Nós temos o corpo físico, e aí nós temos o duplo etérico e nós temos o perispírito, certo? E que o duplo etérico reveste o perispírito, é uma energia etérea que ela vive conosco durante a nossa encarnação, durante o período que estamos vinculados ao corpo físico, e é o duplo etérico que fornece energia vital para o nosso corpo físico. Então, qualquer coisa que aconteça com ele, que o duplo etérico sofra alguma influência, isso reverbera no nosso perispírito e, consequentemente, no nosso corpo físico. Então, quando alguém te joga um olhar ou de inveja, principalmente de inveja, né? Mas quando a pessoa te joga um olhar de inveja, de ciúme, de despeito, sabe? Um pensamento negativo, e aí que você está fragilizado, você absorve, e essa energia negativa, ela se acumula aqui no chakra esplênico, né? Aqui na altura do baço, e aí o duplo etérico, ele fica um tanto quanto, não é nem o duplo etérico, desculpa, o chakra fica bloqueado. Nós temos chakras, que são vórtices energéticos, que eles recebem a energia do universo e processam no nosso corpo físico, ok? E quando a gente recebe uma carga energética negativa, que ela se acumula em algum dos nossos chakras, no caso, né, o chakra aqui esplênico, que é responsável pela produção da energia vital da gente, né? E quando essa energia negativa é absorvida, que ela se acumula no duplo etérico e, consequentemente, nos chakras, então ela
bloqueia a produção de energia vital. Então é por isso que as pessoas que são vítimas de quebranto, elas geralmente têm o quê? Quais sintomas? Apatia, elas têm sonolência, elas têm um cansaço inexplicável, certo? E principalmente nas crianças, que são seres que ainda são frágeis energeticamente, então elas são vítimas. Animais, filhotes também, quando recebem esse impacto energético, eles também têm problemas, né? Eles também ficam com déficit energético. E plantas, tem pessoas que basta olhar para plantas, para aves, e os animais passam mal e as plantas chegam realmente a murchar. Isso aí é porque a pessoa suga aquela energia positiva que tem no seu alvo e aí injeta, né, nessa troca energética. Ela absorve a energia positiva, mas ela doa a energia negativa e você fica com esse quanto energético negativado, ok? E por isso que no passado sempre teve a história das benzedeiras. Qual é o papel das benzedeiras? Elas têm uma planta específica, que é uma planta que, segundo a fitoterapia, existem algumas plantas que elas têm um quanto energético positivo, né? Espada de São Jorge, galhos de arruda, né? Que são plantas que têm um quanto energético bem positivo e que quando as benzedeiras, né, dão passe na gente, juntamente com as orações e com o desejo sincero de curar, você absorve a energia positiva daquela planta e aí aquela planta absorve o quanto negativo que estava no seu campo áurico, né, nos seus chakras, e aí é por isso que muitas plantas murcham, né? Então tal que quando a gente observa depois de um benzimento, a planta está murcha, ou seja, porque ela perdeu energia para doar para você ou para a pessoa necessitada. Então, sim, isso existe, certo? E é muito interessante essa questão energética, e o benzimento é uma das formas da gente se proteger, né, dessas energias. E aí, do ponto de vista espiritual, o espiritismo entende a importância da questão do pensamento e quanto importante é você sempre manter seus pensamentos, a sua mente em um grau de positividade, emanando sempre pensamentos de alegria, de gratidão, de compaixão, de fraternidade, de amor e de felicidade. Porque você emitindo esses pensamentos, você tá com a sua energia, né, mental alta, então essas energias negativas de inveja, de ciúme, elas não vão lhe atingir, certo? Então, cuidado também com pessoas que elas emitem conscientemente ou inconscientemente esse tipo de energia, esse tipo de vibração, esse tipo de pensamento. Então, cuidado com pessoas que são invejosas, com pessoas que são ciumentas, com pessoas que têm sentimentos de inferioridade, porque mentalmente elas produzem muito lixo e elas, através do seu olhar e das suas intenções e do seu pensamento, elas podem sim prejudicar aquelas pessoas que estão momentaneamente fragilizadas do ponto de vista energético, certo? E aí, como eu disse, as benzedeiras, que as benzedeiras reúnem as orações juntamente com as plantas e aquilo ali produz energia positiva e quando reza na pessoa, a pessoa absorve aquele quanto energético da planta e das orações e da intenção da benzedeira e se recupera. E aí também os antigos dizem sobre a importância, né, de você ter um objeto de cor vermelha, porque o vermelho é uma cor que chama a atenção e que ele condensa energias negativas, ou seja, a pessoa olha para alguma coisa vermelha e por mais que ela não se dê conta, mas ela observa e qualquer tipo de energia fica retida ali na cor vermelha, certo? E isso aí, como eu disse, está presente. Essas informações mais detalhadas estão presentes na obra de Ramatiz. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem um direct que eu respondo tranquilamente e mandem sugestões para eu fazer outros vídeos, tá bom? Super beijo e até a próxima!